Olá, pessoas, tudo bem? Estamos de volta às nossas aulas, só que agora em ambiente remoto, através do Microsoft Teams. Através dessa ferramenta, vai ser possível dar continuidade ao conteúdo visto durante as nossas aulas, para que possamos concluir o HTML e dar continuidade ao nosso conteúdo. Depois de HTML, nós iremos trabalhar com CSS e, se der tempo, vamos trabalhar com um pouco de JavaScript. Dando continuidade às nossas aulas de HTML, nós vamos começar a trabalhar agora com um elemento chamado tabela. Sim, vamos começar a construir tabelas através da linguagem HTML. Na sequência, o que nós teremos então? Nossa aula número 8, a respeito de tabelas em HTML. Ao invés de estar construindo tabelas em um editor próprio, como o Microsoft Excel, e depois transferindo essa tabela para o site da web, nós iremos trabalhar com os recursos disponíveis na linguagem para a construção dessas tabelas. Então, nós temos algumas tags referentes à construção de tabelas. Por exemplo, a primeira tag que é utilizada é a tag table. Ela se inicia com o termo table e finalizamos com /table. Tudo que estiver entre table e /table constitui a nossa estrutura de tabela. A tag seguinte é a tag th. Ela é utilizada para especificar como se fosse a identificação do cabeçalho da minha coluna, ou seja, quando eu quero expressar um conteúdo que vai ser referente ao termo que vai identificar a coluna da minha tabela. E depois nós temos a linha, né? A construção da minha tabela vai ser através de linhas e colunas. Primeiro eu identifico a linha através da tag tr. E depois eu finalizo com /tr. E dentro da minha linha, dentro da minha tr, no caso é a forma abreviada de table row, ou seja, a linha da tabela. Dentro da minha linha da tabela, eu vou colocar os elementos que fazem parte dela, ou seja, cada uma das minhas colunas. Então, eu tenho aqui o comando td. td, que é referente a table data, ou seja, dado da tabela. Exatamente. Então, aquilo que foi dado como th é o índice, ou seja, o cabeçalho da minha coluna. E tudo que tiver em td é o conteúdo da minha coluna. Quando a gente estiver trabalhando com esses comandos de uma forma interligada, fica mais fácil de entender a relação entre eles. Vamos ver aqui agora um exemplo do código da tabela. Então, eu tenho aqui, ó, inicialmente, o comando table, depois eu tenho a utilização do caption. Esse caption aqui, ó, do que se trata esse comando? Essa tag ela vai identificar o título da minha tabela. E uma curiosidade, apesar de fazer parte da minha tabela, ela não aparece dentro da estrutura da tabela. Depois eu tenho aqui o comando tr, que é referente à linha, eu criei a linha, e depois eu vou criar os títulos das colunas. Essa tabela, no caso, ela vai ter 3 colunas. Eu tenho aqui a coluna alunos, a coluna notas e a coluna número de inscrição. Assim como eu utilizei o tr para fazer a criação da minha linha, eu tenho /tr para fazer a finalização da minha linha. Agora, eu começo a criar uma segunda linha. Abro o tr novamente e agora eu coloco os elementos dela. td, eu coloquei o nome do meu aluno, depois eu coloquei a nota do meu aluno e depois eu coloquei o número de inscrição. Cada um desses elementos eu coloco entre td e /td. Essa aqui, então, seria o primeiro elemento da minha coluna, o segundo elemento da minha coluna e o terceiro elemento da minha coluna. E finalizo com /tr. Agora, eu faço a minha terceira linha e a minha primeira coluna é referente ao quê? É o nome da minha aluna. E depois aqui a nota que ela tem e depois o número de inscrição dela. Finalizo essa linha também com /tr. E com /table é onde eu finalizo a instrução da minha tabela, ok?
Você pode se perguntar, professor, eu entendi, mas como que funciona isso na prática? Vamos ver, então, como que a gente vai estar posicionando esse recurso dentro de um editor. Então, aqui eu já me adiantei um pouquinho, já coloquei alguns itens, certo? Dentro do meu editor. Temos aqui a tag HTML, temos aqui a tag head, onde inicia o cabeçalho da minha página. Temos aqui mais duas tags, como a metachar7 UTF-8, referente à identificação do idioma. E também temos aqui a tag title com o título que vai aparecer lá na aba do meu navegador. Barra head, para encerrar a parte de cabeçalho. Temos aqui o body, com o corpo da página, e dentro do body nós temos aqui a tag H1. Dentro do H1, nós temos exemplo de uma tabela que vai ser um texto bem grande que vai aparecer no início da nossa página. Fecha com barra H1. Depois nós temos aqui o final da tag body. Dentro dessa área, nós iremos colocar a nossa tabela. Então, nós poderemos colocar aqui, ó, a tag table para o início da minha tabela. Dentro dela, eu coloco a tag caption. Notas do primeiro bimestre. E barra caption. Isso, então, faz com que apareça o título da minha tabela. Necessariamente, ela não precisa estar dentro da tabela. Apesar de estar dentro da tag table, é só uma identificação para que isso apareça vinculado à minha tabela. Ok? Damos sequência, então, colocando o cabeçalho, perdão, a linha da minha tabela. Dentro da minha linha, agora sim eu coloco o cabeçalho da minha coluna. Então, vai ter aqui o nome. Eu vou ter também a nota. E agora, o número de inscrição. Esse foi, então, o meu último título de coluna. Fecha com barra TR. Fechei a minha primeira linha. Depois, eu vou dar continuidade à construção da minha tabela, criando a próxima linha. Daí, sim, eu coloco aqui novamente TR, e agora, ao invés de TH, eu vou colocar TD, que são os dados da minha tabela. Coloco, então, o primeiro nome referente à coluna dos nomes. Então, coloco aqui o meu aluno, ele se chama Clark. O outro dado, eu vou colocar aqui a nota dele, o Clark ficou com 8,5. E o número de inscrição dele vai ser 30, 22, 10. Ok. Fecho, então, agora a minha linha. Com barra TR. É possível criar mais uma linha? Sim. Inicia novamente com TR. Agora eu vou colocar os dados do meu outro aluno. TD é para referenciar os dados. A minha aluna agora vai ser a Diana. A seguir, a seguir eu coloco aqui a nota da Diana. A Diana ficou com nota 10. E o número de inscrição dela é o 30, 10, 25. Barra TD. Fechei, então, meu último dado. Fecho, então, a minha linha da tabela.
Fechada a minha linha de tabela, se eu não quiser colocar mais nada, eu posso encerrar a minha tabela com _table, ok? E aí finalizamos o código referente à construção da tabela. Basta agora que a gente salve esse arquivo para que possamos visualizar através do nosso navegador. Salvando. Pronto. O nome do arquivo está tabela1.html. Aqui no meu navegador, eu clico na barra de endereços e digito qual que é a localização do meu arquivo. Eu coloquei ele numa pasta chamada aula 8 e o nome do arquivo é tabela1.html. Então, aqui eu consigo visualizar o título da minha tabela. Eu tenho aqui também o meu H1. Eu tenho aqui a minha caption, que é o título coligado à minha tabela. E daí eu tenho a minha tabela propriamente dita. Eu tenho aqui o nome, a nota, o número de inscrição, com destaque em negrito e os dados da minha tabela. Esse destaque em negrito eram aqueles elementos da tag TH, que é como se fosse o cabeçalho das colunas da minha tabela. Então, eu consigo visualizar a minha tabela pronta. Mas daí você pode se perguntar, professor, eu vejo a estrutura de tabela com linhas e colunas, mas eu não consigo identificá-la como tabela, parece que falta alguma coisa. Na verdade, se você quiser demonstrar a estrutura de uma tabela completa, você pode utilizar alguns parâmetros para estar melhorando essa visualização. Então, nós vamos voltar até o código da nossa tabela. E aqui no código, eu vou acrescentar um parâmetro para a minha tag table. Eu vou colocar aqui o parâmetro border. Coloco um valor entre as aspas. Vou colocar aqui o valor 1, por exemplo. Vou salvar a minha tabela. Retorno até o meu navegador. E aqui eu mando atualizar. Agora eu consigo visualizar a estrutura da tabela. Eu consigo ter a borda da minha tabela visível, certo? E, como eu disse, o caption, ele é o título da tabela, mas ele não está aparecendo dentro da tabela. Ele é uma instrução que vai estar ligada à minha tabela, mas ela não precisa estar necessariamente dentro da estrutura das bordas. Tudo bem? Ok. Baseado, então, nesse código que nós vimos durante a nossa aula, nós poderemos construir novas tabelas, inserindo mais colunas e mais linhas e fazendo algumas adaptações, como mesclar algumas colunas ou mesclar algumas linhas. Ok? Vamos, então, para a nossa parte de exercícios e depois iremos retornar para conferir a resolução desses exercícios.